E aí pessoal, tudo bom? Eu espero que sim. Estamos num vídeo aqui bem raro, na verdade, que é uma análise do capítulo 87 do mangá de Dragon Ball Super. Capítulo esse que a gente fecha finalmente, depois de longos 2 anos e meio, se eu não me engano, finalmente o arco Granola, que praticamente no final virou o arco Gás. E bem, esse arco ele foi um grande altos e baixos da franquia, porque ele trouxe muitas coisas legais, como o Bardock finalmente tendo um destaque canônico, sabe? Porque antes ele só aparecia na uva dele. Ele chegou a aparecer no Z num pequeno quadro do mangá, mas tipo, não era nada impactante. Então trazer o Bardock com um pouco mais de importância para a história foi uma coisa bem interessante. O Goku finalmente saber quem é o pai dele, etc. É uma coisa que pra mim valeu muito e eu garanto que atraiu muita gente pro mangá também. Mas a questão é que a partir do final, mais ou menos quando começa a luta do Granola contra o Gás, e quando começa praticamente o arco do Gás, sabe? Que antes era o arco do sobrevivente Granola, e depois do nada vira o arco do Rita Gás. E bem, o Gás, ele era um personagem sem graça desde o começo, o próprio Elec tinha mais carisma que o Gás, mas a questão é que esse capítulo muda tudo. Ele mostra que a gente o tempo todo estava pensando da maneira errada sobre o Gás. Porque o Gás, ele não é aquele vilão foda de arco. O Gás, ele não foi feito para ser um Cell, ele não foi feito para ser um Freeza, ele não foi feito para ser um Black. Porque o tempo todo, o Gás não era um vilãozão foda. O Gás era só uma marionete. O Gás era apenas um cara que queria servir o irmão. O irmão dele era o vilão, é um daqueles vilão bosta manipulador? É um daqueles vilão bosta manipulador. Mas a questão é que ainda assim, ele era o vilão e o Gás era só a marionete dele. Tanto que numa cena do mangá, tem a cena lá que o Elec ele fala assim: Gás, gaste todo o resto da sua vida que você tem pra acabar com esses caras. E é engraçado porque você vê no olhar do Gás que ele fala assim: eu tô morrendo. E é engraçado você pensar que o Gás, com tudo aquilo que ele lutou, ele tava sem pensar ainda que ele tava morrendo. Porque o Gás, primeiro ele gasta as células dele, ele queima as células vivas dele pra ficar mais velho e gastar menos e gastar ainda mais essa pouca expectativa de vida que ele tá tendo. E depois disso, o Gás ele vira uma múmia. É sério, o Gás ele parece literalmente um zumbi. Sei lá, o Goku dá um soco nele, sai um pedaço da cara dele. O Vegeta dá um golpe no braço dele. O braço dele, mesmo sem um pedaço, ele ainda dá um soco. Cara, é brutal. Esse capítulo inteiro é brutal, que eu posso falar. E a questão é que quando o Gás fala assim, nossa, eu tô morrendo, e ele se olha no espelho, eu... Cara, foi impactante pra mim, porque eu não pensei que eu ia me comover com um personagem que nem o Gás, sabe? É um personagem que até mês passado, a gente tava falando, nossa, que personagem bosta, o pior personagem de todos de Dragon Ball. E, tipo, eu sei que algumas pessoas vão falar assim, ah, nossa, ele tá fazendo isso por causa do irmão dele, etc. Faltou um flashback pra explicar um pouco mais dessa relação de amor que o Elec e o Gás têm, pra explicar por que ele faria tudo isso pelo irmão. Cara, seria muito bom. Só que pra quem tem irmão, eu sou um irmão mais velho e conhece todo esse quesito, sabe que muitas vezes um irmão mais novo, mesmo sem o irmão ter feito nada de espetacular, ele acaba adquirindo uma admiração muito grande e o irmão menor faz de tudo pra poder agradar esse irmão maior, sabe? É um negócio que você nem precisa ver de motivo, só o simples laço sanguíneo já faz você querer fazer isso, entende? Então sim, eu acho que nessa parte é justificável. Então agora a gente pode falar dos personagens desse arco em si. O Granola, pra falar a verdade, ele tem um visual que me agrada, ele tem uma motivação de vingança que me agrada. É claro que no final pesou um pouco porque ele não encontrou com o Freeza, e o Freeza é um dos grandes culpados de toda a merda que rolou com ele. Mas a questão é que se ele perdoou os Saiyajins, que literalmente foram aqueles que mano a mano fizeram um negócio com ele, eu acho que perdoar o Freeza meio que era o de menos, sabe? Porque o Freeza ele foi o mandante, mas tipo, os Saiyajins que botaram a mão na massa e realmente fizeram isso. Tudo bem que os Ritas também tiveram dedo. E, bem, o Monaito, ele por mais que não seja, nossa, aquele personagem, etc., ele é um personagem que move a trama, é um velhinho muito simpático, e eu não tenho muito a acrescentar sobre ele, mas, tipo, que ele foi bem legalzinho, sabe? Não vou falar, nossa, puta personagem, mas, tipo, foi legal de acompanhar ele por um tempo. Tem aquela cena final que ele morre por um breve momento e o Granola, ou melhor, o Whis consegue reviver ele. E é legal porque nesse planeta eles vão até selar as esferas do dragão, então pelo menos é outro planeta que não vai ter as vantagens que a Terra, né, tem, né? Porque, poxa, acontece tudo na Terra e eles usam as esferas do dragão. E o Granola usa as esferas do dragão uma vez e já vai selar as esferas pra ninguém nunca mais usar. Eu acho impressionante como é que os outros planetas têm um nerf desses. E é claro que pra finalizar, eu quero falar do Freeza, que o Freeza ele é o ponto mais positivo desse capítulo. Por mais que a cena do Gás tenha tido a morte mais impactante de toda a história de Dragon Ball, eu acho que isso se deve ao Freeza. Porque poderia ser qualquer outro vilão aí,
e não teria metade do carisma que o Freeza teria como vilão. Porque algumas pessoas falam assim que foi uma perda de tempo trazer o Freeza de volta. Eu discordo, meu amigo, porque o Freeza, o arco dele de renascimento de Freeza pode não ter sido bom. Pode ser um dos piores arcos. Mas o que fizeram com o Freeza depois, Torneio do Poder e agora, meus amigos, valeu tudo a pena. Se você não gostou de lá, tudo bem. Mas toda a caminhada valeu a pena pra chegar até aqui. Porque o Freeza é perfeito. O Freeza, ele tem a presença. O Freeza tem tudo. Entende? O olhar dele, tudo que ele faz, é incrível. É impressionante. Eu não sei como é que eu consigo pagar tanto pau pro Freeza. Eu odeio esse desgraçado, mas eu também amo ele, velho. Eu também amo. Nossa, cara, sem palavras pro Freeza. Ah, lembrando que o Freeza também agora ele treinou por 10 anos numa sala do tempo de um planeta que ele encontrou. E agora ele tá bem mais forte que Goku e Vegeta juntos. E nota, eles tinham acabado de ser curados pelo Monaito. Ou seja, não é nem questão de, Goku e Vegeta nerfado. Não, o Goku e Vegeta realmente estavam no auge dele. Se pá um pouquinho até mais forte que eles enfrentaram o Gás. E daí quando o Freeza mata o Gás, você vê que acabou tudo. Acabou tudo. E mais, o Freeza, ele não chegou como o grande vilãozão da saga. O Freeza, ele apenas finalizou a saga, entende? Chegou lá, foi conversar com o Elec. O Elec, inclusive, tomou praticamente um fora do Freeza. Porque a vida toda ele falou assim: eu sempre soube que você queria me tirar do poder. Eu sempre soube que você tinha um planinho. Entende? Fazendo aquela chantagem emocional que só o Freeza sabe fazer. Goku Black também, mas o Freeza é o precursor dessa técnica. Entende? E, bem, e daí ele fala assim: você sempre foi o Hita mais fraco. E daí o Elec, ele tenta dar um golpe no Freeza, mas é claro que ele foi evaporado em segundos, porque o Elec é fraco. O Elec era mais fraco que o Gás antes do desejo, então não teria nenhuma forma do Elec fazer qualquer dano no Freeza. Entende? Não teria como. E é claro que pra finalizar, o Freeza, humilde como ele ainda faz questão de perdoar o Oil e a Maki e acaba recrutando eles pro exército do Freeza. E bem, ele solta um sorrisinho feliz, que você vê que é aquele sorriso falso, maravilhoso, aquele sorriso que transborda, que ele é puro, mas que na verdade é puro maldade. E com isso finaliza com o Whis levando o Goku e o Vegeta, onde ele fala que o tal guerreiro da profecia não era, pode não ter sido Freeza, pode ser um mistério ainda, ou pode ser que vai ser outro guerreiro ainda, ou seja, será que vai ser o próximo guerreiro da próxima saga? Será que pode ser o Gohan também? Porque Dragon Ball Super Hero se passa num período próximo dessa saga, então talvez seja isso, talvez não seja. A questão é que só o futuro vai dizer, pessoal. Então essa é a minha análise meio cagada da saga. Eu não sei fazer review ainda de saga, essas coisas, mas tudo que eu botei aqui foram sentimentos que eu tive com o passar dessa saga. Alguns mistos, alguns emocionados, alguns sentimentos que eu não sei explicar. Mas eu acho que é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. E eu quero que vocês comentem aí pra mim o que vocês acharam dessa saga. Todos os altos, todos os baixos. E não tenta ficar sendo hater, essas coisas, falar assim, foi tudo ruim. Alguma coisa tem que ser boa. Você tem que olhar com os olhos certos e falar, aquilo foi ruim. E aquilo foi bom, entende? Você tem que fazer isso, gente. Muito obrigado por assistir, gente. Valeu, tchau e fui.